Bom, olá meninos do nono ano. Eu vou fazer a explicação hoje sobre o surgimento e evolução dos seres vivos, né? Como esses seres vivos mudaram ao longo do tempo e como é que eles surgiram. Essa pergunta de como os seres vivos surgiram é uma pergunta que o homem sempre se fez. Como é que a vida surgiu na Terra, né? Como foi esse processo? E ao longo do tempo, várias populações tentaram responder essas perguntas e a ciência também entrou nessa de tentar descobrir como é que surgiram os seres vivos. Existe uma teoria, né, do surgimento dos seres vivos na Terra, que é a mais aceita pela ciência, que foram feitas pelo Oparin e Aldane, tá? Esse daqui é o Oparin, é o cientista Oparin. Eles foram um biólogo, o Aldane é um biólogo inglês e o Oparin é um biólogo russo, tá? Um cientista russo. Eles fizeram uma teoria que, de acordo com eles, houve uma evolução química há muitos milhões de anos atrás. Na origem dos primeiros seres vivos na Terra, o planeta tinha uma configuração diferente de hoje. Ele estava se formando os oceanos, existia muita erupções vulcânicas acontecendo para formar os continentes, né? E muita chuva e tempestade na atmosfera. Também não existia, né, camada de ozônio nessa época. Então, essas condições da atmosfera primitiva tinham moléculas importantes para fazerem parte, né, do sistema para a formação de um ser vivo. Essas moléculas seriam, vamos aumentar aqui para ajudar vocês a observar, seriam o gás hidrogênio, a amônia, o gás carbônico, o gás metano e o vapor d'água. Tudo isso aqui combinado com descargas elétricas, radiação ultravioleta que existia nessa época, ajudou as moléculas a se combinarem e formarem moléculas orgânicas, ou seja, moléculas que só existem em seres vivos, como açúcares, lipídios e carboidratos. Então, essa é a teoria da evolução química, que a vida começou na Terra dessa maneira, da combinação de elementos nessa época que a Terra passava, chamada de Terra primitiva. Essa teoria, ela não tinha comprovação científica ainda, não tinha nenhum experimento feito sobre ela na época que os dois propuseram essa hipótese. Aí, por volta de 1953, os estadunidenses Stanley Miller e Harold Urey, eles fizeram um experimento que comprovaram, ajudaram a apoiar a hipótese de Oparin-Haldane, tá? Miller e Urey simularam em laboratório essa atmosfera primitiva. Eles fizeram esse experimento aqui, ó, meninos. Eles pegaram em laboratório, fizeram uma sopa com aqueles elementos que eu tinha falado lá atrás, né? Que era a amônia, o vapor d'água, o gás metano, tudo isso aqui. Eles fizeram a sopa com as substâncias que existiam lá na Terra primitiva, aqueceram essa sopa como se fosse o calor que existia na época. Esse vapor passava aqui por um eletrodo para simular os raios, as descargas elétricas da época, depois ele era condensado e resfriado e era coletado o material aqui. No final da coleta deles, eles conseguiram produzir moléculas orgânicas, eles produziram aminoácidos. E aí essa produção de aminoácido em laboratório comprovou que pode ser que há milhões de anos atrás esse fato aconteceu também. Os aminoácidos são moléculas que formam proteínas que só existem em seres vivos, tá? Bom, mas antes dessa dizer essas teorias de como a vida formou pela evolução química, existia, né, a teoria de como os seres vivos vêm à Terra. E essa teoria, antigamente, a ciência acreditava que era por geração espontânea. A geração espontânea foi criada na Grécia Antiga e ela perdurou um bom tempo pela ciência, todo mundo acreditando que os seres vivos se criavam de matéria inanimada, matéria morta, né? Eles diziam assim que da carne podre nasciam as moscas, porque alguém deixava a carne lá por uns dias, depois quando ele voltava estava cheio de larva de mosca. Nasceu da carne morta, nascia a mosca. Mas
por volta de 1650, por aí, um italiano, né, francês, um italiano chamado Francesco Rendi, esse cientista desafiou essa teoria, a teoria da geração espontânea, através de um experimento muito interessante. Ele pegou frascos com carne podre dentro, né, carne morta dentro, em decomposição, e deixou alguns frascos abertos e outros tampados. Os frascos abertos apareceram as larvas das moscas. Os frascos tampados não apareceram moscas. Então ele comprovou que as moscas, para aparecerem na carne, elas precisavam de uma mosca pré-existente vir voando, sentar na carne, deixar seus ovos, dos ovos nascerem as larvas de mosca. Então, a que estava com tela impossibilitava o acesso da mosca à carne, então a carne não dava vida. Então ele provou que a vida macroscópica não se dava sem uma vida pré-existente. Então, aí ele propôs a teoria da biogênese, que a vida só se origina de uma vida anterior a ela. Só que o pessoal da geração espontânea ainda questionava sobre micro-organismos. Pensava que bactérias, fungos, coisas microscópicas, essas não, essas sim originavam de maneira, né, de origem espontânea, porque em qualquer ambiente você encontrava bactérias. Aí outro cientista, em outra época, o Louis Pasteur, fez um experimento chamado hoje de pasteurização, que foi com sopa. Tá? Ele pegou algumas sopas, fervia ela por alguns minutos para matar as bactérias, e depois ele deixou essas sopas no tempo para ver se elas estragavam. Se a sopa estragar, é porque a bactéria entrou na sopa, começou a digerir a sopa e produziu o gosto ruim e cheiro ruim da sopa e mudou a coloração dela. Ele observou que isso acontecia no frasco aberto, mas um frasco que ele fez diferente, com um tubo em pescoço de S, está vendo, em formato de S, fez com que o processo não acontecesse, porque esse formato fez com que as bactérias que vinham do ar, elas ficassem presas na curva, mas a poeira só passava o ar, mas não passava bactérias, e aí o caldo se conservou, a sopa se conservou, mostrando que até micro-organismo para existir em algum lugar, precisa ter um micro-organismo pré-existente chegando ali, ou pelo ar, ou por outras formas. Então, ele derrubou de vez a teoria da biogênese. Então, a ciência hoje acredita que todo organismo vivo vem de um organismo pré-existente. Bom, então, se todo organismo vem de um organismo pré-existente, dá para a gente ir voltando atrás, né? Ano a ano, né? Geração em geração, até chegar nos primeiros seres vivos da Terra. Mas por que a Terra é tão diversa em seres vivos? De onde vem essa diversidade? Se vocês observarem aqui nessa imagem, nós temos 4 espécies de felinos, que são um diferente do outro: o gato doméstico, a jaguatirica, o guepardo e o tigre-dente de sabre. O tigre-dente de sabre é um felino que já foi extinto há milhões de anos atrás. Nós só temos fósseis dele para identificar que ele já viveu no planeta. Então, como é que essa diversidade acontece? Tá? Aí nós temos teorias para explicar a diversidade. Bom, muitos filósofos tentaram responder essa pergunta. Um deles foi o Aristóteles, tá? O Aristóteles, ele dizia que o mundo sempre foi o mesmo e nunca haveria de mudar. Ele não acreditava na questão da mudança e da evolução na época, ok? Já no início do século XVII, no século XVIII, perdão, várias teorias começaram a ser propostas sobre o mundo natural. Uma delas foi proposta por esse cientista aqui, ó, Jean-Baptiste de Monet-Chevalier-Lamarck. Aí o nome dele, para resumir, fica Lamarck, Jean Lamarck. O Lamarck, ele propunha que a Terra sofria mudanças e que os seres vivos também sofriam mudanças.
E aí ele propôs a teoria evolutiva, teoria da evolução. A evolução significa que os organismos mudam ao longo do tempo, tá? Evolução significa mudança para a biologia. Então, essas mudanças eram guiadas principalmente pelo meio ambiente, segundo Lamarck. O meio ambiente alterava e forçava os animais a mudar. Lamarck utilizou algumas explicações para falar como é que os animais mudavam, como a lei do uso e desuso e a herança de caracteres adquiridos. A lei do uso e desuso dizia o seguinte, que quando um animal usava alguma parte demais do corpo dele, essa parte crescia, aumentava, ficava mais forte. É o caso da, da explicação que nós usamos da evolução da girafa. Existem fósseis de girafa com pescoços menores, e hoje as girafas são os animais com maior pescoço no planeta. Então, essa evolução aqui, segundo Lamarck, foi o seguinte: as girafas começavam a querer pegar comida mais alta, folha mais alta, e forçavam seu pescoço para cima. E aí ela usando seu pescoço demais, esse pescoço cresceu ao longo do tempo da vida da girafa, e aí essa característica de crescer o pescoço, quando ela reproduzia, passava para o filhote. Então o filhote já nascia com o pescoço um pouquinho mais alto. Aí ele também esforçava, crescia um pouquinho. Aí para o filho dele crescia mais um pouco, até chegar na girafa de hoje. Tá? Essa foi a primeira teoria evolutiva a surgir, para tentar explicar como é que os animais mudavam ao longo do tempo. Tá? Essas características de lei do uso e desuso, tudo, como é que isso passava para os descendentes, isso na época, né, não tinha muitos estudos sobre genética, então por isso que Lamarck acabou errando nessas questões, porque nós sabemos hoje que se você aumenta alguma parte ou perde alguma parte do corpo ou melhora alguma parte em você, essa estrutura não passa para o filho, tá? Só coisas que estão na sua genética que podem passar para a herança. Então, é uma coisa que Lamarck não sabia e acabou errando lá na época, assim como a lei do uso e desuso. Mas outro cientista ajudou a esclarecer como é que esses animais, né, evoluem, como é que os seres vivos evoluem. Foi o Charles Darwin e o Alfred Wallace, tá? O Charles Darwin ele fez uma grande viagem pelo mundo a bordo do navio chamado de Beagle e ele observou as espécies em vários locais do planeta, até aqui no Brasil ele passou. Nessa viagem dele, ele observou que as espécies tinham muitas diferenças entre si, mas algumas eram bem semelhantes. Uma delas é os tentilhões, que é um grupo de pássaros que possuem bicos diferentes, tá? Em volta das Ilhas Galápagos. Esses pássaros, ele observou que cada bico tem uma função, ou seja, serve para comer algum tipo de alimento. E essa evolução, ele pensou, como é que esses bichos de um ancestral comum tiveram essa variação de bico? Qual foi a necessidade? Por que que eles mudaram o formato de bico? Então, a evolução foi explicada por ele através do que a gente chama hoje de teoria evolutiva, que sempre tem um ancestral comum que foi diversificando em novas espécies, formação de novas espécies. Essa formação de novas espécies, ela segue o que a gente chama de seleção natural, que foi o que o Wallace e Darwin propôs. A seleção da natureza faz com que os organismos que já são diversos, né, acabam sendo selecionados aqueles que são mais adaptados a sobreviver. Esses mais adaptados são capazes de reproduzir e passam essas adaptações genéticas para os seus filhos, que aí continuam com essa habilidade de sobreviver e vão modificando ao longo do tempo. Então, essa é a teoria da seleção natural. Ou seja, se eu for contar a história da girafa de acordo com Darwin e Wallace, nós vamos dizer o seguinte: antigamente existia girafa de pescoço curto, médio e longo, tá? Mas quando houve o ambiente mudou, diminuiu o alimento que existia aqui, ó, na região mais baixa, as girafinhas que tinham pescoço curto não conseguiam se alimentar, ficavam fracas e acabavam morrendo.
e elas morrendo não cruzavam, e aí suas descendentes não ficavam mais baixas, nascia só girafas mais altas. E até que essa seleção natural foi deixando para trás as que tinham pescoço menores e só sobreviveu as que tinham pescoço maiores. Ou seja, as mais adaptadas nesse ambiente que a comida só fica mais alta, sobreviveu, e as menos adaptadas foram extintas. Então é assim que funciona a seleção natural e a origem da espécie. Bom, o nosso planeta está perdendo de biodiversidade e ele já passou por extinções ao longo do tempo, né, das espécies, e hoje em dia ele está perdendo diversidade, principalmente pelas ações humanas, tá? Então, nós temos que ter atitudes de conservação da biodiversidade, ou seja, como é que nós conservamos a biodiversidade? Principalmente conservando o habitat, o ambiente dessas espécies, porque cada espécie está adaptada ao seu ambiente. Se eu mexer no ambiente, eu posso levar uma espécie à extinção. Então, eu tenho que preservar as qualidades do ambiente, preservar a água, preservar a vegetação, a mata, o solo, tá? O ar, tudo isso não pode ser poluído nem retirado para a gente preservar o meio ambiente. Bom, então eu vou parar a aula por aqui, depois eu faço uma aula 2 sobre as unidades de conservação e maneiras de uso sustentável e proteção do ambiente. Até mais, meninos.